que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Nem quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém? Que realmente nós possamos brilhar, mesmo sem palavras e aonde quer que for, né? Nesse momento, então, convido a todos que estão aqui, né? Se colocarem em pé e juntos nós vamos cantar o hino Tudo por Ele. E você que está em casa, cante também esse louvor ao Senhor. Sabemos que Ele fez tudo por cada um de nós e o mínimo que nós podemos fazer também é tudo pelo nosso Senhor, né? Vamos cantar então, Tudo por Ele.
galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz, um som de glória, ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Amém? Amém. Feliz sábado a todos que estão aqui presentes, você que nos acompanha em casa. Tem algumas pessoas assistindo, mas ainda dá tempo. Convide seu amigo, manda para ele o link. Fale para ele que tem uma programação especial para ele assistir aqui hoje. Não sei vocês, mas enquanto a gente cantava, eu vi as imagens. Irmãos, Deus é maravilhoso. Olha o que Ele foi capaz de fazer e a Bíblia nos promete. Coisas que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, é aquilo que eu tenho preparado para vocês. Com esse pensamento, vamos fechar nossos olhos, curvar nossa fronte e falar com Ele. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Senhor, as suas obras são maravilhosas e sabemos que o Senhor tem muito mais prometido para cada um de nós.
Tudo que o Senhor pede de mim e de cada um que aqui está, e aqueles que estão assistindo, é obediência. Então, Senhor, estamos aqui hoje, nos rendendo perante Ti, para pedir a orientação do Seu Santo Espírito. Que Ele se faça presente não apenas nesse templo, mas habitando em nosso ser. Que nós possamos verdadeiramente viver por Ti, mas se for necessário, entregar a nossa vida também por Ti. Viver uma vida completamente dedicada para a obra que o Senhor nos confiou. Nós hoje nos entregamos para a obra que o Senhor nos confiou. Nós vamos ter uma programação aqui agora, vamos ter um programa missionário. E nós, Senhor, nascemos como missionários. E se há algo em nós que nos impede de fazer a nossa parte, a nossa missão, estamos pedindo que o Senhor quebre esse vaso e faça um vaso novo. Transforma a nossa vida, nos usa para cumprir a nossa missão, nos entregamos nas mãos de Jesus. Amém. As estrelas lá no céu, o poeta e o papel, cada vale, cada flor, tudo fala de amor. O caminho dos pardais, em paz, um sorriso encantador, tudo fala de um autor. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. O poder de uma canção, o bater do coração, primavera e verão, de Deus tudo é criação. Dos pardais, um bebê dormindo em paz, um sorriso encantador, tudo fala de um autor. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Um Deus perfeito, tão grandioso, amoroso, apaixonado. Tão infinito, detalhista, grande artista, apaixonado.
apaixonado por mim, apaixonado por mim, apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Apaixonado por mim, apaixonado por mim, apaixonado por mim, apaixonado. Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos, vocês aqui de forma presencial, os nossos amigos online ali, umas 15 pessoas nos assistindo, sejam bem-vindos também. Nós tivemos já aqui uma maratona, sexta-feira, tivemos nas duas igrejas hoje à tarde. Tem sido uma bênção a presença do nosso amigo pastor Périx aqui, glória a Deus, pelas mensagens aqui, e teremos agora um treinamento missionário. Há muito tempo aí a gente não tem visto, né, esses encontros à tarde de sábado missionário, né? Porque às vezes o pessoal faz de manhã porque pega o povo em peso e depois à tarde não adianta, não resolve muito. Mas tem aqui um grupo bom representando aqui os nossos irmãos, tendo em vista nós estamos em pandemia, né? Mas com certeza assim que as coisas clarear um pouco mais, nós vamos ter que ter aqui mais encontros, treinamentos e orientações também, né? O Edinho está aqui e ele tem aqui uma palavrinha e um desafio, pastor Péricles, né? Não é só dirigir os jovens, ele parece que vai desafiar aqui alguma coisa e você precisa de entrar dentro do clima aí, tá bom? Tira aqui e ele vai dar uma palavrinha e vai te orientar aí, depois é contigo então, pastor, aí a palavra, tá bom? Boa tarde, irmãos. Tenham todos um feliz sábado e uma boa tarde. Estou aqui para fazer alguns agradecimentos. Nós tivemos a corrida virtual, era para ser presencial, mas acabou sendo virtual do Meixes pela Vida. Todo final de corrida nós fazemos as premiações e tem os agradecimentos. Então teve lá, normalmente nós tínhamos em torno de 500 pessoas que participavam do Meixes pela Vida, do projeto, no dia da corrida. E esse ano, virtualmente, tivemos menos pessoas, em torno de quase 400, pastor. E a premiação era para ser presencial, e nós tínhamos a premiação, troféus, e foram entregues de forma pelo correio, ou em alguns lugares aí, feito as entregas. E dentro disso, dessa programação de encerramento, nós tínhamos agradecimentos. E nós tínhamos programado, sempre vem um representante da associação, pessoal da comunicação, que fazia a cobertura e fez em todos os anos. Nós temos um troféuzinho de agradecimento, aí o apoio da APS, todo ano tem realizado com a gente, estado com a gente, uma forma da gente estar agradecendo e contar também com o apoio para o próximo ano. Então, como o pastor está como representante da APS, e segue o desafio também, o pastor Oswaldo recebeu o kit dele, cumpriu sua missão, e nós vamos dar um kit, Meixes pela Vida, aí para o pastor Périx, para que o ano que vem, se ele não estiver conosco, aqui pelo menos esteja praticando atividade física, caminhada, uma corrida aí, ok? Mais ou menos isso, pastor Oswaldo. Mas antes também, sempre a gente agradece o pastor local, que é da nossa igreja, o pastor Oswaldo, receber aqui o troféu, aqui, ó, de agradecimento. Aí tirou uma foto aí, pastor, nós postar na página lá. O pastor
Fernando, cumprimos lá o requisito. Com certeza. Caminhamos. Olha lá, pastor. Caminhamos 10 minutos. Ó. Beleza. O pastor cumpriu o seu papel. E também o pastor Pérez, aí representando a APS, receberam o troféuzinho aqui, de recordação aí do Mexas pela Vida. E o seu kit aqui, pastor, de missão, ok? A garrafinha você pode usar amanhã no pedal, sei que o senhor vai fazer de manhã já, para dar uma hidratada, tá bom? Agradeço aí, agradeço ao pastor Oswaldo aí pela oportunidade. Ok. Obrigado. E aí, juventude poderosa do distrito de Tararé, e todo mundo aqui é jovem, eu já disse e decretei que JA significa jovem adventista e jovem antiga, é todo mundo jovem. Então, boa tarde, feliz sábado e Maranata. Posso ficar melhor? Maranata. Rapaz, eu gosto dessa palavra, ó. Está no DNA adventista, viu? Maranata, o Senhor logo vem. Só que com o passar do tempo o pessoal está perdendo a prática desse negócio. De vez em quando vou por aí, né, sobretudo entrando nas cidades onde tem as nossas igrejas, eu vejo alguém com a camisa da igreja, enfim, já começa a dar um nervoso santo, né? Porque parece que é muito desafiador alguém ser adventista. Então, quando você vai para o centro da cidade e você vê alguém que você não conhece com a camisa da igreja, um projeto, alguma coisa, já fica doido para perguntar se é adventista, né? E quando não dá para perguntar, você solta uma canção aqui perto dele, sou de Jesus. Se ele olhar assim, aqui, ó, você sabe que a gente é da mesma igreja. Benção, maravilha. Às vezes a gente está viajando na rodovia e aí vê o símbolo da igreja adventista, né? Capaz de sofrer um acidente, porque a gente fica besta quando vê uma igreja adventista. Olha que benção ali, uma igreja adventista, gente. Olha que legal, que bacana. Isso é muito bom, isso é muito legal. Só que alguns, quando eu baixo o vidro do carro e grito, Maranata, aí o Zé Mané fica olhando para mim e sem responder nada. Eu disse, ou essa camisa é emprestada, ou ele pegou com a asa, ou ele não sabe que o Senhor logo vem. Misericórdia. Então, igreja, não vamos perder não. Agora é o seguinte, o brado vem junto com o símbolo da mão. Lembram disso, não? E o que significa isso aqui? Maranata, pastor, tem uma explicação aqui. Aí, ó, está se preparando, né? Graças a Deus. Gente, é os 4 A's do Maranata, tá? Da palavra Maranata, amar, anunciar, apressar e aguardar a volta do Senhor Jesus. E o dedinho aqui, que parece que deu uma cãibra, entortou aqui, né? Uma ideia de atitude de adorador prostrado diante de Deus, tá? Mas é uma ideia meio forçada, né? Mas tudo bem. É para dar aquela ideia de que nós somos adoradores do Deus verdadeiro. Amém? Então nós amamos, anunciamos, apressamos e aguardamos a volta de Jesus e adoramos o Deus do céu. Deus seja louvado por isso. Esse brado, ele tem uma base bíblica e esta base bíblica nós vamos abordar hoje. Queridos, a tarde de sábado é um momento especialmente assim para os jovens, mas não necessariamente só para eles, né? Mas é especialmente porque existe o culto JA. Da mesma maneira que o culto da escola sabatina e o culto divino é importante, o culto JA também. Então eu faço um apelo à diretoria da igreja e sobretudo você, Ana, que é a liderança do Ministério Jovem. Desde 2015 eu tenho falado isso aí nos treinamentos, convenções, você tem participado de alguns. A gente precisa levar a sério o culto jovem, tá? Obviamente, em algumas situações nós precisamos alinhar com os projetos do distrito, uma grande reunião que vai acontecer ali, um movimento aqui, tá tudo certo. Mas o culto jovem precisa acontecer. Não se preocupem com a audiência. Não se preocupe com isso. Se preocupe com a qualidade de adoradores que o culto jovem está preparando e desafiando. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se tiver você e mais alguém ali, obviamente, se só tiver você, Deus estará ali com você. Mas a ideia da comunhão, do congregar, é que não importa a quantidade, o que importa é a essência. Vocês estão adorando o Deus verdadeiro e da forma verdadeira, então Deus vai se fazer presente ali naquele serviço de adoração. Beleza? Hashtag fica a dica e todo o treinamento você já está recebendo. Queridos, palavra do Senhor, nós vamos estudar hoje o livro, mais uma vez, o Apocalipse.
o concentrado do estudo vai ser em Apocalipse 14, mas não vai ser bem um sermão, vai ser uma lembrança de uma mensagem específica para adventistas do sétimo dia, e ao mesmo tempo serve de treinamento missionário para a igreja. Esse treinamento não é como dar estudos bíblicos, não é como levar pessoas a uma decisão, não é como fazer apelo, não é como conseguir interessados, não. O treinamento de hoje é: entenda o que é ser um adventista do sétimo dia. Porque se você está na igreja, mas você não sabe para que essa igreja existe, qual o objetivo, a essência, o que é ser um adventista do sétimo dia, o complemento é importante em muitos casos, né? Se você não sabe, então, amigo, provavelmente você talvez não esteja fazendo a coisa certa, como deveria. E aí nós temos um sério problema. Por isso a gente vai trabalhar isso. O que é ser um remanescente? O que é uma igreja remanescente? Mas antes, eu gostaria de abordar aqui com vocês um projeto do Ministério Jovem. Em 2015, eu utilizei essa marca aí, Fortes. É uma palavra extraída de um texto da Bíblia, de 1 João capítulo 2, verso 14, última parte do texto, que diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então a ideia bíblica desse trecho aí é de que nós somos fortes por um motivo, porque a palavra de Deus está em nós. Nós seguimos a Deus, somos orientados por Deus, e nós temos Deus em nós. Por isso que nós somos fortes, e por isso que nós vencemos o maligno. Porque tem um outro texto da Bíblia que diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A força não está em mim, mas atua em mim. É Deus em mim. E aí eu tenho falado com os nossos diretores de jovens que liderar o ministério jovem da igreja é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores desafios da igreja adventista do sétimo dia. Se você me perguntar hoje qual que é a estrutura da igreja adventista do sétimo dia mais sólida, que mais gera resultados, digamos assim, estruturais para a denominação, eu diria Clube de Desbravadores. Clube de Desbravadores, em segundo lugar, Clube de Aventureiros. Por quê? Porque existe uma estrutura muito sólida nesse departamento. A liderança dos clubes de desbravadores, na maioria dos casos, eles casam com o departamento e ficam anos à frente do departamento. Tem um lado desafiador disso, mas tem um lado muito bom, o estabelecimento de uma cultura de trabalho. Isso é muito bacana. Os juvenis e adolescentes que participam do Clube de Desbravadores aprendem grandes lições extraordinárias que vão aplicar na vida espiritual e também no seu dia a dia. É extraordinário. Quem aqui já foi desbravador? Já foi desbravador? Já foi, não é mais. Quem já foi desbravador? Eu tenho certeza que você deve lembrar alguma coisa. Por exemplo, quando eu vou falar sobre tentação, ou quando eu estou sofrendo uma tentação, tem um item da lei dos desbravadores que me ajuda bastante, diz assim, ó: ter sempre um cântico. Aonde? No coração. Por quê? Porque quando a tentação bate, você deve voltar sua atenção para Cristo. E ter um cântico armazenado, uma promessa bíblica, um trecho da palavra do Senhor, isso ajuda pra caramba. E quando o assunto é missionário, aí pega firme, né? E ir aonde Deus mandar. Sem contar o que a gente aprende no acampamento. Tem muita gente que não gosta de barraca, eu respeito, né? Quanto mais a gente está inserido em possibilidades de conforto e de o seu lugar e por aí vai, a gente fica meio assim, né? Nossa, barraca e por aí vai. Mas existe uma grande lição também profética. Olha que coisa curiosa. Quando a gente faz acampamentos de 3, 4, 5 dias em barraca. Qual que é a grande lição, pastor? É mínima, porém extraordinária. Você sabe por que o povo de Deus, os descendentes de Sete, moravam em tendas, enquanto os descendentes de Caim construíam grandes casas e mansões, etc. É porque os descendentes de Sete sabiam que eles estavam aqui de forma temporária. Tenda é morada temporária. Olha que coisa extraordinária. Quando a gente vai e acampa nas barracas, é porque pouco tem se falado sobre isso, mas a ideia por trás é isso. Olha, nós vamos passar 3, 4 dias aqui. Pode ter muita coisa boa aqui, pode ter desafios, mas aprenda a grande lição. Depois dos 4 dias, a gente desarma a barraca e vai embora. A ideia é, irmãos, a gente vai durar um tempo aqui no exílio, porque biblicamente a gente está no exílio. Lembre, Adão e Eva foram expulsos do Éden, nós somos descendentes de Adão e Eva, então a gente foi expulso do lar e a gente está na terra de escravidão, isso é exílio.
Nós nascemos no exílio, mas um dia vai acabar e a gente vai voltar para casa. Entendeu aí? Então, obviamente, o princípio não é parem de construir casas de tijolo, não é esse. Parem de se enraizar no mundo. Me diga onde está o teu tesouro e eu vou te dizer o quê? Onde está o teu coração. Desbravadores, querido, é extraordinário. Agora, quando a gente vai para os jovens, os jovens amigos, o ministério jovem é um grande transatlântico no meio de um oceano muito raivoso, com ondas muito altas, fortes, tempestades, escuridão, difícil de manter os jovens aqui, na linha. Por quê? Porque o foco da maioria das tentações está sobre essa faixa etária. A tentação está para todos, mas por que jovens? Quando a Bíblia fala dos jovens, ressalta a ideia de energia, dinamismo e ousadia. Olha que coisa interessante. Satanás sabe a força que tem uma juventude devidamente comprometida e consagrada. Como foi que a igreja adventista do sétimo dia começou? Com jovens, adolescentes e jovens. Que coisa! Eu estou falando de adolescentes e jovens com 13 anos, 14 anos, 16 anos e 17 anos. A nossa igreja começou com esse grupo. Alguns dizem, a igreja vai terminar com os jovens. Não, a gente vai terminar com todo mundo, pelo amor de Deus. Mas, igreja. Eu tive um presidente na igreja adventista que dizia assim, quer que um departamento funcione para valer e cresça rápido? Joga jovem lá no meio. Eu disse, que bom que o senhor pensa assim, pastor, porque fortalece o ministério jovem. Não é que só dá certo com eles, é porque onde está uma juventude devidamente capacitada, isso é importante, não é só porque é jovem que o negócio vai dar certo. Devidamente, livro Mensagem aos Jovens diz isso, capacitada e consagrada. Meu amigo, o negócio pipoca. Satanás sabe tanto disso, que está dando um leque muito grande de igrejas evangélicas por aí para jovens. É a igreja que vocês querem? Lotem as igrejas, não tem problema, desde que adorem Deus da forma errada. Então vocês ocupam o tempo de vocês tendo uma experiência religiosa, mas perdem o foco certo, perdidos, enganados. O baita desafio do ministério jovem é consagrar a juventude, não é fazer programa para lotar. Programas são importantes, mostram a força da igreja. Mega vigília jovem. Tem muita coisa que os nossos jovens precisam consertar ali, mas mostra a força da nossa igreja, mostra para os jovens, e jovem gosta disso, de se sentir incluso em uma família grande, em uma família que tem uma representatividade grande, e eles precisam se envolver em uma causa, se engajar nessa causa. Então esses grandes momentos, esses grandes eventos, têm a sua parte, mas a nossa maior necessidade é consagrar a nossa juventude, é fazer com que vocês se tornem capazes de pegar a Bíblia na mão e provar que Jesus é o seu intercessor. É pegar a Bíblia na mão e provar que existe um santuário no céu, uma doutrina especificamente nossa. É mostrar na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, a guarda do sábado. É mostrar por que, de acordo com a Bíblia, você faz isso e deixa de fazer aquilo. O problema é que a maioria dos nossos jovens hoje na igreja adventista tem uma opinião a respeito da sua fé. Eu vou falar muito jovens aqui, mas isso envolve todo mundo. Tem muita gente na igreja que tem apenas uma mera opinião a respeito da sua fé. Poucos têm convicção. Qual que é a diferença? Opinião é o que você defende. Convicção defende você. Isso é extraordinário. Mas a maioria tem uma opinião. Uma opinião. Um dia numa igreja lá no Nordeste que eu pastoreava, estava me preparando para pregar, cheguei cedo, fiquei no banco ali, folheando a Bíblia, enfim, aí chegou a líder de jovens da minha igreja. Pastor, eu trouxe essas duas recém-convertidas, foram batizadas recentemente, o senhor deve lembrar? Sim, lembro, com certeza. Pois é, elas querem me fazer uma pergunta. As meninas tímidas, uma olhava para a outra, baixava a cabeça. Eu disse, ih, rapaz, tem coisa aí capciosa, né? Pode fazer a pergunta. Elas olharam para mim e perguntaram assim, pastor, perdão, as meninas não conseguiram perguntar de tão tímidas, quem perguntou foi a líder. Tudo bem, eu faço a pergunta. Ela perguntou, pastor, elas querem saber por que a gente não pode ir para a quadrilha de São João. E lá no Nordeste o negócio pega fogo. Lá o negócio é doido.
Aí eu olhei assim para as duas. Por que a gente não pode ir dançar quadrilha de São João? Boa pergunta. Aí eu olhei assim para as pessoas. Vocês gostam de quadrilha de São João? Aí um olhou assim para outro, aí fez assim. Eu disse, legal, fiquei. Mas quem foi que disse, falei assim mesmo, que a gente não pode dançar quadrilha de São João? As duas arregalaram o olho. Aí a líder olhou para mim, oxe, pastor, pois eu nunca fui porque eu pensava que não podia. Aí eu olhei para a cara dela, mas quem foi que disse que pode? Pastor, pode ou não pode? Tome vergonha na sua cara, minha irmã. Líder dos nossos jovens e não sabe por que não vai para uma festa mundana. Claro que eu não falei com essa... Estou falando agora porque eu estou empolgado, entendeu, gente? Calma. Falei com carinho. Ei, por que vocês não vão a certos lugares? Porque disseram para vocês não irem? Então vocês são massas de manobra. Em algum momento vocês vão sair da igreja. Agora, então por que alguns acabam indo para lugares que sabem que não devem ir? Também é outro problema. Igreja, a gente precisa saber por que a gente está aqui. Não é só porque apertou o botão automático, foi forçado, seja lá o que for, entendeu? Eu não teve nunca outra opção. Você sabe por que você é adventista sétimo dia? Sabe no que você crê? No que sua igreja acredita? Uma jovem estava me assistindo no evangelismo que eu fiz aí, um tempo atrás. Ela estava assistindo pela internet. E aí ela me mandou uma mensagem, pastor, estou acompanhando a sua mensagem, eu já fui adventista, não sou mais da igreja adventista, sou de uma outra denominação, e eu tenho algumas coisas para lhe falar. Aí detonou a igreja adventista, meu irmão. Moeu a igreja adventista. A igreja e os irmãozinhos da igreja, né? Tá, por isso, pastor, que eu saí da igreja. Eu disse, foi mesmo, foi, tá bom. Qual que é a igreja que você está agora? Ela, X. Eu disse, beleza. E por que você está nela? Nessa igreja não tem problema? É perfeita? Aí ela começou a ficar um pouco assim, meio sem resposta. Eu disse, o curioso é que você conhece tanto a mensagem, e foi logo para uma igreja que tem muitas doutrinas assim que são totalmente controversas. No que a tua igreja acredita? Você sabe? Essa sua nova igreja? Eu disse, então, pois é, né? Eu não sou da sua igreja e eu sei que existem 4 doutrinas fundamentais da sua igreja. E falei para ela. E você sabe que tem algumas aí que não são bíblicas. Então você escolheu sair de um lugar por causa dos problemas dos seres humanos e você entrou em outro lugar que não adora ao Deus do céu da maneira correta? Filho, você está perdido e não sabe. Aí tome pau, né? Conversa para cá, oração para cá e para lá, coisa e tal. No final da semana de oração, para a honra e glória de Deus, ela decidiu voltar para a igreja e hoje está firme e forte, amém? Mas tem muita gente que está na igreja e vai ser arrebatada por um vento de falsa doutrina ou por causa de uma intriga que teve dentro da igreja, vai sair, porque não tem convicção da fé. Apenas uma mera e vaga opinião do porquê está ali. Isso é terrível. Então a gente trabalhando no Ministério Jovem estabeleceu que todo diretor JA precisa implementar 5 coisas no seu ministério. Primeiro, você precisa fazer com que os teus jovens se envolvam num pequeno grupo jovem. Isso é relacionamento, isso é muito importante, é criar uma rede de relacionamento para que jovem pastoreie jovem. Segundo, os cultos jovens precisam ser realizados, não como um mero programa, mas um culto que dê alimento, claro, pensado para jovem, dinâmico para jovem, um pouco menos formal do que o culto divino, não tem nenhum problema, desde que preserve os elementos essenciais de uma adoração. Faça com que os jovens estejam, esse é o seu terceiro item, ligados à escola sabatina. Por quê? Porque outras igrejas evangélicas têm o que a gente chama de culto doutrinário. A igreja adventista tem algum culto chamado culto doutrinário? A gente não chama de culto doutrinário, mas nós temos um culto doutrinário, que é a escola sabatina. E ele é implementado e ampliado com o culto divino, mas escola sabatina é extraordinária. E se os nossos jovens não forem pastoreados para que participem da escola sabatina, para que estudem a lição, eles estão perdendo um feijão com arroz, algo mais substancial. Preparar a nossa juventude para se tornar líderes, esse é o 4º item. Nós precisamos preparar os nossos jovens para liderar outros jovens, isso é discipulado. E por fim, os nossos jovens precisam se envolver na missão, por isso que eu falo tanto de missão Caleb. Quem me conhece sabe, é missão Caleb, é tanto que minha filha ali, a primeira das coisas que ela fala quando chega na igreja é Caleb, né? Eu acho que vocês já perceberam, se alguém disser aqui, do nada assim, eu sou, ela grita lá. Ela não está na igreja agora não, né? Senão, provavelmente ela gritaria, Caleb, Caleb. Levo minha filha para dar estudo,
me acompanhar no estudo bíblico, porque eu quero que a juventude entenda o seguinte: é colocando a mão na massa que a gente vai ter experiência real com Deus. A gente vai deixar de viver de apenas sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e a gente vai passar a viver experiências com o meu Deus. É o Deus do Péricles. Eu vi um milagre na minha frente, eu fui usado para um milagre, e eu vi uma pessoa se convertendo a Cristo, e eu fui parte do processo. Eu vou ter a minha experiência com Deus. Missão é extraordinária. Então, igreja, por favor, apoiem, ajudem e auxiliem os jovens de vocês a participarem da Missão Caleb. É um dos projetos missionários para jovens. Ok? Então vamos lá. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Projeto Fortes, é só baixar no seu celular aí o aplicativo Projeto Fortes. Tem que procurar assim, Projeto Fortes. Abaixa lá que tem a nossa agenda, tem as nossas metas, tem material e por aí vai. Perguntinha para a igreja: qual é a última mensagem a este mundo condenado? Será que existe uma última mensagem? E se existe uma última mensagem, que mensagem é essa? E se existe e identificarmos a mensagem, temos que fazer uma outra pergunta: estamos pregando esta mensagem? Porque a gente pode estar pregando trocentos sermões, mas se a gente não estiver pregando esta mensagem, que seja a última, então a gente não está cumprindo nosso papel devidamente. Mas para tentar ajudar a responder essa pergunta aí, deixa eu fazer uma outra pergunta que pode servir de introdução para essa. O que é missão? Você sabe o que é missão? Qual que é a missão da igreja adventista? Qual que é a nossa missão? Conversa aí com quem está próximo de você, né, mantendo aí a sua máscara, mas pergunta aí se o indivíduo sabe o que é missão. O que é missão? Missão. Vai pensando aí, o que é missão da igreja? A missão da igreja é isso, a missão da igreja é aquilo, a missão da igreja é pintar isso aqui, a missão da igreja. O que é a missão da igreja? Pare e pensa aí. Alguém quer dizer alguma coisa? Você está dentro das aulas ali, né? Você é espertinha demais. Você está proibida de... Você é a líder. Eu fico feliz em você saber disso, viu? Deus seja louvado. Estou cumprindo o meu papel. E aí, igreja? Dê um exemplo de missão, pode falar? Preparar um povo para a breve volta de Jesus. Ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? Missão da igreja? Salvar pessoas? Quem falou ok? Salvar. É meio simbólico essa salvação, né? Porque isso aí é com Deus. Mas eu entendo. Alguém quer falar alguma outra coisa? Aí você jogou aqui os ideais do Ministério Jovem, né? Desenrolado. Vamos lá. Para uma empresa ter foco, ela precisa entender de maneira clara a sua missão. Aquilo que ela quer alcançar, curto e longo prazo. Se ela perde a sua essência e a sua missão, ela começa a se enrolar no meio de campo e gastar tempo, recursos e energia naquilo que não é de fato a missão dela. A mesma coisa acontece com a igreja. Se nós não entendermos a nossa real missão como igreja adventista do sétimo dia, nós vamos dedicar muito tempo, talento e tesouro naquilo que não é de fato a nossa missão. Alguns dizem que a missão da igreja é trabalho social. Isso aí já perguntou dos nossos treinamentos e muitos. Ações sociais não é missão da igreja. Isso não significa que a gente não deva fazer, isso é evangelho na prática. A gente precisa fazer e deve fazer, mas não é missão da igreja. E quando eu digo que não é missão da igreja, repito, não é que a gente não tem que fazer, igreja, nós temos que fazer, não é o foco da existência da igreja. A igreja não é ONG. Hashtag fica a dica. O que é então missão da igreja, pastor? Fazer evangelismo público. Faz parte do pacote de ensinar e preparar o povo para... Mas tem uma missão muito clara, distinta e ao ponto. Missão não são várias coisas. Se você me apresentar vários itens como sendo a missão dessa igreja, então essa igreja não tem missão. Missão é uma coisa só. Então vamos extrair do texto do Espírito de Profecia a missão dessa igreja. O texto desconfigurou, né? O texto não é desconfigurado, não tem problema. Ellen White escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 288, o seguinte. Não, deixa lá. Deixa lá, senão eu vou me perder. Para aí, crente. Isso, deixa comigo aqui. Foram os adventistas do sétimo dia, olha só. Nesse texto existe o nosso nome.
os adventistas do sétimo dia foram escolhidos de forma especial para anunciar a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Não foram os batistas, não foram os católicos, não foram os presbiterianos. Não foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, não foi a Brasil para Cristo, não foi a Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Universal, não. Os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como portadores de luz, de conhecimento específico. E a eles foi dada a missão, designado o papel, de pregar a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Quais são elas? A primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Isso é extremamente importante a gente saber, por quê? Olha só, a pregação das 3 mensagens angélicas envolve todo o evangelho, é óbvio, inclusive é uma das condições para Jesus voltar, Mateus 24, verso 14, será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então virá o fim, beleza. Só que nós temos 2 pontos aqui que nós precisamos introduzir. Primeiro, alguns podem pensar que as igrejas que estão por aí contribuem para a pregação, estão pensando em parte certo e em parte errado. Por que em parte certo? Porque eles pregam em parte o evangelho eterno, mas em outra parte adulterado. Não é o eterno. O evangelho de Mateus 24, 14, ele é qualificado, ele é evangelho eterno, ele não é alterado, não foi modificado, nem diminuído, nem acrescido, entendeu? Apocalipse, ai daquele que acrescentar alguma palavra ou retirar daquelas profecias, lhe será retirado da salvação ou lhe será acrescido dos flagelos. Só tem uma igreja hoje na face da terra que consegue cumprir a missão de Mateus 24, 14. De forma integral. Sabe qual é? Isso não é prepotência da nossa parte, isso é responsabilidade que nós temos. Só os adventistas do sétimo dia podem pregar o evangelho eterno, completo. Os outros ajudam em parte, mas não tapam as brechas. Na verdade, produzem brechas. E nós somos os reparadores. Só que nesse contexto, nesse pacote de pregar o evangelho, tem uma missão específica para adventistas do sétimo dia. Deus espera que essa igreja pregue as 3 mensagens angélicas, porque este é o último sermão para o planeta Terra. Existe na linha de tempo do cristianismo uma coisa que a teologia chama de verdade presente. O que é uma verdade presente? É a mensagem mais importante para um determinado momento da história. Por exemplo, para os que viveram antes do dilúvio, pouco antes do dilúvio ali, na existência de Noé, a construção da arca. Qual que era a verdade presente para aqueles que habitavam ali a terra antes do dilúvio? O dilúvio. Outras verdades sobre Deus deveriam ser apresentadas e foram, mas a mensagem que se tornava a verdade presente, a mais importante para a época, era dilúvio. Vai vir um dilúvio, era preparar o povo para a chegada do dilúvio. E aí, com o passar do tempo, as verdades presentes foram sendo alteradas. Por exemplo, Lutero, Wycliffe, Jerônimo, John Hus, por aí vai. Verdade presente para aquele período, justificação pela fé. Todo o evangelho tem que ser pregado, mas a justificação pela fé tinha que ser levantada com uma bandeira assim, um estandarte poderoso. Gente, é isso aqui, ó. E no tempo do fim, existe uma verdade presente? Sim, existe. As 3 mensagens angélicas. Se existe uma verdade, então respondendo a pergunta, né? Qual que é a última mensagem? Sim, existe? Existe. Qual que é as 3 mensagens angélicas? Se existe uma última mensagem, existe também um último pregador. Para cada verdade presente, Deus levanta um ou vários mensageiros para pregar aquela mensagem específica. Levantou Noé, levantou reformadores, levantou Elias, Eliseu e por aí vai. E agora, quem que ele levanta? Os adventistas do sétimo dia, para falar as 3 mensagens evangélicas para o povo. E quais são as 3 mensagens dos anjos, né? Apocalipse 14, abra sua Bíblia aí. Em Apocalipse 14, versos 6 e 7, nós vamos ter ali a primeira mensagem angélica, né? Apocalipse 14, versos 6 e 7. Acompanhe a leitura aí comigo. Vou abrir aqui a minha Bíblia.
palavra do Senhor diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho o quê? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeiro ponto. É óbvio que esse anjo de Apocalipse 14 não pode ser um mensageiro celestial, um anjo de verdade. Não pode, por quê? Porque a pregação do evangelho não é uma função dada aos anjos. Então quem que é este mensageiro de Apocalipse 14? É o povo de Deus? Especificamente adventistas do sétimo dia. Ponto. Por quê? Porque esta mensagem é uma mensagem que tinha que ser pregada no tempo do fim. E o povo remanescente do tempo do fim são os adventistas do sétimo dia. Olha que responsabilidade tremendaça. E o que é que nós devemos pregar aqui? Primeira coisa, que chegou um juízo. Isso é extremamente importante. A maioria dos seres humanos não sabem que está acontecendo um juízo nesse exato momento. Só que para entendermos o juízo devidamente que ocorre no céu, nós precisamos entender o santuário terrestre. Muitas igrejas aceitam o santuário terrestre com alterações no entendimento, sobretudo no Yom Kippur, no que diz respeito ao bode Azazel, por exemplo. Eles condenam a gente porque eles pensam que aquele bode Azazel é Cristo. E a gente diz, é totalmente o contrário. E agora vocês estão dizendo que Cristo é o diabo? Eita, aí pronto, aí lasca o pau na igreja adventista. O que é que eu posso fazer se não estudam a Bíblia da forma correta? Mas torcem o texto bíblico para dizer o que eles querem. Amo os meus irmãos das denominações diversas, mas não posso ser conivente com um erro doutrinário, jamais. Só que é que está. Como é que eu vou pregar a mensagem do juízo se eu não entender, por exemplo, o santuário? Será que os nossos jovens hoje têm capacidade de apresentar o santuário? De ensinar sobre o santuário? De conversar sobre o santuário? De defender a sua crença no santuário? De me explicar o que acontecia no santuário? Nós precisamos ter base bíblica, manejar bem a palavra de Deus. Claro, ninguém aqui precisa ser que nem o Leandro Quadros. Eu não sou. Que bom que a gente tem a internet aqui, porque falhou uma memória aqui, um texto que já joga aqui um pedaço do texto e o Google vai me dar qual que é o texto ali. Eu não tenho uma memória que nem Leandro Quadros, não tenho. Cada um tem seu dom. Mas nós temos que entender o conceito. Alguns vão se aprofundar muito, têm condições para isso. Outros têm algumas limitações reais, não vão conseguir se aprofundar muito, sem problema. A Bíblia consegue ser simples para os simples, complexa para os complexos, mas não será revelada para aqueles que não têm sinceridade ao buscar. Buscar-me-eis, diz a Bíblia, e me achareis quando me buscardes. A capacidade de entendimento de um para o outro vai mudar, não tem nenhum problema disso. Você tem que saber a essência, o básico, que lhe mantém convicto na sua fé. Um juízo começou, e começou mesmo. Aí eu preciso também entender a maior profecia de tempo da Bíblia, 2.300 tardes e manhãs. E claro, essa profecia é extraordinária, ela tem muitos itens ali. É uma profecia, por incrível que pareça, muito obrigado, que não fala a respeito apenas do início de um juízo, do ministério de Cristo no santuário celestial, no último compartimento, mas é uma profecia, por incrível que pareça, que prova que Jesus é o Messias, por exemplo. E que além de provar que Jesus é o Messias, prova também sobre o nascimento do Messias. É uma profecia extraordinária. Mostra o fim da nação judaica como os, entre aspas, queridinhos na concepção deles. Deus dá um timing, 490 anos depois, assim, epa, parou. Agora, não é só Israel como nação, mas Israel espiritual, que podem me adorar em espírito e em verdade, seja onde for, não necessariamente aqui em Israel. Enfim, por que eu preciso conhecer essa profecia das 2.300 tardes e manhãs? Porque ela vai me levar, diante de todos esses conhecimentos, para o clímax. Qual que é o clímax? O início do tempo do fim. Quando a profecia se cumpre, se inicia o tempo do fim. Olha que coisa extraordinária.
A igreja remanescente, ela surgiria no tempo do fim. A nossa igreja surge no tempo do fim. Isso é um ponto positivo para a igreja como um remanescente. É o povo do tempo do fim que vai viver coisas extraordinárias que os profetas perguntaram para Deus: Senhor, como é que vai ser isso? Que alguns deles viram em visão, mas não viveram. E nós provavelmente vamos viver. Provavelmente. Amigos, nós estamos sem sombra de dúvidas vivendo o tempo do fim dessa história. Nós estamos no fim. E eu diria mais. Sabe quando você comia salgadinho e estava acabando o salgadinho, ficava lá embaixo só o sal, e alguns, para não perder o sal porque pagou por aquilo, metia o dedão lá e saía do outro lado para pegar o salzinho lá no finalzinho? Os que estão rindo são os que fazem, né? Ou faziam. Nós estamos vivendo na história profética o sal do fim do pacote do salgadinho. É o finalzinho, gente. Juventude, acorda. Dizem que o melhor da vida é a juventude, por mais que digam que a boa idade é a terceira idade. Eu não cheguei lá, mas eu suspeito que não seja tão verdadeira essa frase. Eu só suspeito. Eu penso que a juventude, com a sua força, dinamismo e saúde, aquela coisa, se esse for o melhor da sua vida, então ofereça, jovem, o melhor da sua vida para Deus. A sua força, a sua inteligência. Mas não, alguns quando começam a faculdade se desvincula da igreja, para de agir na igreja. Estudar. Tem que estudar, é óbvio. Mensagem aos Jovens diz que a gente foi criado para ser cabeça, não cauda, é óbvio. Mas, lembra o texto? Buscar em primeiro lugar, eu já falei aqui. O reino de Deus, pelo amor de Deus, o melhor é para Deus. Então nós temos que entender, porque senão a gente não tem condições de ensinar que o juízo começou. Eles vão perguntar, mas que juízo é esse? Como é que acontece? Por aí vai, lá, coisa e tal. O juízo começou, e beleza, o que é que eu preciso então fazer nesse juízo? Você tem que ensinar o indivíduo. Existe um julgamento em andamento, que começa pela casa de Israel, ou seja, por todos aqueles que um dia professaram a fé em Jesus Cristo, dos que estão mortos aos vivos. Enquanto o juízo acontece, é tempo de se arrepender dos pecados, abandoná-los e ser purificado. Então é o momento da gente entender que, poxa, agora eu preciso me render a Cristo, não esperar, pode ser tarde demais. Nós temos um advogado no céu, e esse advogado também é o nosso juiz, isso deveria nos dar certeza e tranquilidade, não medo. Porque muitas vezes eu também já ouvi pregadores desta igreja dizendo assim, ó: e se o seu nome está passando agora no livro dos registros, no santuário celestial? Rapaz, isso dava um temor. Porque então, hoje não, Senhor. Porque hoje está difícil. Meu nome, hoje, o povo não entende a perspectiva da onisciência de Deus no julgamento. E não entende a vantagem que nós temos quando o nosso juiz também é o nosso advogado. Meu irmão, pelo amor de Deus, está com medo de quê, filho? Você só precisa temer se você não aceitar a defesa do advogado. Aí você está na roça. Mas se você aceitar a defesa do advogado, fique tranquilo. Porque o que vai ser levado em consideração é a defesa dele, é a justiça dele, não a sua. Lembra hoje, Laodiceia, a justiça imputada? É isso. Só que o povo não entende muito bem esse negócio aí. Alguns ficam com medo, outros não entendem, outros não querem entender e vão se perder. O juízo começou, só que essa primeira mensagem também fala sobre adoração. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai. Quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a som das águas. Isso aqui é um recorte de Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. O texto do quarto mandamento do decálogo, o sábado. O sábado é o mandamento do decálogo que aponta para Deus como o Criador de todas as coisas. Perceba, em uma era onde o evolucionismo é quase que idolatrado, a primeira mensagem angélica é um murro no evolucionismo. Vocês precisam adorar o Deus Criador. Criacionismo. Uau! Só que tem um detalhe. Que negócio é muito amplo. A adoração envolve pelo menos duas coisas. A quem você vai adorar e como você vai adorar. Porque o que tem de gente dizendo que é adorador de Deus por aí não está no gibi. Mas a pergunta é: você está adorando da forma certa?
O juízo tem 3 fases, vocês devem saber disso. A primeira fase vai de 1844 até a volta de Jesus. Juízo investigativo, é esse momento que a gente está vivendo. É até o fechamento da porta da graça. Esse é o momento que a gente tem para arrependimento, para entregar a nossa vida a Cristo. Depois dessa primeira fase, os destinos eternos de todo ser humano estarão traçados, com o fechamento da porta da graça. Pouco tempo depois, Jesus volta. Ao Jesus voltar e levar a sua igreja, começa a segunda fase do juízo, que é o juízo comprovativo ou comprobatório. Nós vamos analisar o julgamento de Deus. Nós vamos participar de um julgamento, mas nós vamos analisar. Vamos lá, fulano se perdeu. Por quê? Deus é justo. Fulano se perdeu. Por quê? Deus é justo. É 1000 anos para dizer que Deus é justo. Agora, por favor, também não pense que a gente vai ficar 1000 anos sentado numa cadeira vendo, porque senão alguns vão desistir do céu, né? Trabalho burocrático celestial. Pelo amor de Deus, gente. A linguagem bíblica é uma linguagem humana. Lembrem, o desafio de um profeta era ver o que era eterno e colocar em palavras finitas. Isso é um baita de um desafio. É pegar um índio que nunca viu a cidade grande, nunca saiu do miolo da floresta, jogar ele na Avenida Paulista e depois pedir para ele voltar lá e contar tudo o que ele viu. Eu vi um boi voador, uma anaconda com rodas. É metrô, velho. Mas, viu a concepção diferente? É o desafio do profeta. Terceira e última fase do juízo. Juízo, que é está ali o nome, executivo. Deus dará a condenação dos ímpios. Uma vez julgados, julgamento comprovado, analisado pelos salvos, agora vem o juízo final, a execução. Cidade Santa desce sobre o Monte das Oliveiras, aí Apocalipse 21 e 22, né? Satanás é preso em sua prisão circunstancial, os mortos que não vão ser salvos ressuscitam, começam a planejar um ataque à Cidade Santa, marcham em direção à Cidade Santa, querem sitiar e invadir a Cidade Santa. E o que é que o povo de Deus faz nesse momento? Toma água de coco, come fruto da árvore da vida, contempla o lago de cristal, louva o Senhor. Eu penso que de fato vai acontecer esse último aqui. Eu acho que a gente vai estar louvando, porque a Bíblia apresenta que nas grandes batalhas o povo de Deus louvava e Deus agia em favor deles. Eu penso que a gente vai estar louvando nesse momento. E o que é que Deus manda? Fogo e enxofre do céu. Aí se cumpre o último parágrafo do livro O Grande Conflito: pecado e pecadores já não mais existirão. Se cumpre Apocalipse 21 e 22, novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. E aí, amigos, só está começando a eternidade, amém, igreja? Deus seja louvado por isso. O povo precisa saber disso. A mensagem do juízo é uma mensagem de esperança, gente. É a forma simplória de dizer assim, Jesus está limpando o nosso planeta e devolvendo para a gente limpinho, para a gente ser feliz para o resto da vida. E essa vida não tem fim, né? Então a gente tira a palavra resto para a eternidade. Deus seja louvado por isso. Tiago capítulo 2, verso 10 a 12, estabelece os mandamentos como sendo a regra do juízo. Perceba como o mandamento está envolvido nisso aqui. Ele já está envolvido como sendo uma menção ao sábado, apontando Deus como Criador, e está envolvido da seguinte forma: para que um juízo aconteça é necessário haver um julgamento com base em uma determinada lei. E que lei é essa que serve de base para o julgamento? Os 10 mandamentos. Uau! E o que é que o povo tem feito hoje com os 10 mandamentos? Pisado. Palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos falar para o povo que o juízo começou e ensinar também todas as demais implicações, a validade dos 10 mandamentos, a preciosidade no tempo do fim de um mandamento específico, que é o 4º mandamento. Olha só que coisa interessante. Lavar as vestes, se arrepender dos pecados, aceitar Cristo como seu Salvador, crer no santuário celestial, crer no ministério do santuário de Cristo no santuário,
A maioria não, nenhuma igreja combina com a gente em relação à doutrina do santuário celestial. Isso é uma estratégia perfeita de Satanás, porque tira o santuário celestial, tirou a intercessão. Tira a intercessão, tirou a comunicação da justiça de Cristo. Tira isso. Você está perdido. Devolve de novo o santuário. Você devolveu todas as crenças bíblicas. O santuário ele serve como um eixo semântico das crenças fundamentais. Tirou o eixo semântico, as outras perdem o sentido de existência. Devolve o santuário celestial, junta tudo o corpo doutrinário, converge para o santuário celestial. Isso é extraordinário. Apocalipse 14, verso 7. Alguém pode ler para mim? Apocalipse 14, verso 7. A gente leu, vamos repetir. Quem pode ler aí? Apocalipse 14, verso 7. Não precisamos ler, mas Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado. Lembra-te. Como adventista do sétimo dia, a gente aprendeu a ensinar que existe uma ligação com essa palavra lembra-te, né? O único mandamento que foi esquecido e por aí vai, coisa e tal e por aí vai. Mas o povo de Deus também está esquecendo. Isaías 58, verso 13 e 14 diz, nem palavras vãs no meu santo dia. O povo de Deus está esquecendo muitas vezes, e nós somos tentados a isso, todos nós somos, viu? A utilizar as horas sabáticas para benefício próprio. E isso é um erro. É para benefício da nossa família, mas também para as demais famílias da terra. O sábado vai além do descanso físico, ele é um descanso espiritual. Um dia eu já vi alguém questionando, o sábado é o dia que você fica mais cansado, fazendo os trabalhos missionários da igreja, as ações, quando você está cansado, não é dia de descanso coisa nenhuma. Eu disse, errado. É porque a sua perspectiva sabática é de descanso meramente físico. Não é essa a proposta sabática, não é o foco. Você pode também descansar fisicamente? Pode e deve. Mas é um descanso espiritual. Esquece de você e pensa nos outros. Se desconecta da terra e se conecta a Cristo. Essa é a essência sabática. Então, se eu chego no final do sábado fisicamente cansado e espiritualmente em paz, também deu certo. É ótimo. Se você puder também tirar um tempo para descansar fisicamente, é maravilhoso. Mas qual que é a verdadeira essência do sábado? O sábado é um memorial. E a gente não vai lembrar ninguém de alguma coisa, porque se é um memorial é para lembrar. E a gente não vai lembrar ninguém que Deus é criador, a gente passando o sábado todo dormindo. O povo aí fora conhece mais os adventistas do sétimo dia pelos que nós não fazemos aos sábados, do que pelo que a gente faz ao sábado. Perceba, a nossa fama está errada. Vocês é o povo que não come no sábado, pelo amor de Deus, já ouviram isso aí, não? Eu disse, depende, irmão, só se a gente for fazer jejum, mas o adventista dificilmente vai fazer jejum no sábado, só quando é os 10 dias de oração, porque o povinho junta a panela. Agora na pandemia deu uma separaçãozinha, né? Vocês é aquele povo que não dorme no sábado. E o pior, vocês não tomam banho no sábado, né? Puxa, eu acho que algum fedorento levantou essa má fama da gente, que não toma banho no sábado, sério? Então a gente é conhecido mais pelo que a gente não faz. Está errado. Está totalmente errado. O sábado é o dia que o adventista mais deve fazer coisas em prol do próximo. Em prol de preparar nossa família para se encontrar com Cristo, apresentando em meio à natureza a digital do Criador, ou quando a gente não tem condições de ir para a natureza, mas ensinando nas pequenas lições da vida para os nossos filhos e também para os nossos cônjuges, o Criador do universo. É um memorial. Igreja tem que estar ativa no sábado, completamente ativa. E até porque a adoração envolve uma decisão. De que lado mesmo você vai estar? Isso vai ficar claro e evidente para todo mundo. O selo
não é algo meramente para mostrar para Deus de que lado você está, porque Ele já sabe, mas é para mostrar para os outros de que lado você está. O sábado, o selo de Deus. Obviamente é todo o mandamento, mas no tempo do fim o foco vai ser no sábado. A grande controvérsia vai ser em cima desse mandamento. E qual que é o sinal da besta? Qual que é? O domingo já é o sinal da besta? Não. Ele se tornará o sinal da besta quando oficialmente sair o decreto. Ah, então quer dizer que a gente pode guardar o domingo hoje. Aí você não entendeu, foi nada também, né? O único dia de guarda é o sábado, ponto final. Agora, oficialmente vai ser estabelecido o domingo, por decreto. E aí a gente vai saber de que lado os habitantes da terra estarão. Isso vai ser coisa global, gente. Pode falar. Se eu souber responder. Especificamente a terceira mensagem evangélica, que é quem receber o sinal da besta, e essa mensagem do foco seria exatamente no decreto. Você tem que entender que existe o tempo do fim. O tempo do fim vai de 1844 até a volta de Jesus. Decreto não vai desde 1844 até a volta de Jesus. A obediência aos mandamentos é um item que é levado em consideração em toda a era, obviamente, mas sobretudo no tempo do fim. Beleza? O que é que vai tornar agora o evangelho expandido a nível mundial e claro para todo mundo no ponto da controvérsia? Decreto. Então, não receber a marca da besta é um aviso para o povo do tempo do fim. Este aviso tem que ser quando? Quando sair o decreto? Não, tem que ser antes. É preparando o povo para que quando o decreto saia, eles entendam. Essa mensagem é verdadeira. E o dia de guarda é o sábado. Então, quando a gente vai chegar lá na segunda mensagem angélica, não receber a marca da besta, na terceira mensagem angélica, né, não receber a marca da besta, não é uma mensagem especificamente só para quando sair o decreto. Antes, preparar um povo para entender que existe o selo de Deus, e aí conhecendo o selo verdadeiro, você faz distinção do falso. Então, quando sair, eu já estou preparado. Vamos fazer aqui uma ilustração. O soldado não coloca armadura quando está no olho do furacão da guerra. Ele coloca antes, porque é muito provável que não dê tempo lá. Então a gente tem que falar isso antes, para o povo se preparar. E quando chegar lá, agora alguns só vão entender lá. Vão ser fiel a Deus nas suas crenças, e quando chegar aqui, eu ouvi essa mensagem. Saiu o decreto. Realmente é o sábado. Aí ali tomarão uma decisão, mas já ouviram antes, por alguma forma, algum método. Um livro, um impresso, uma pregação, uma música, o Espírito Santo conduzindo ele sozinho na casa dele. Entendeu? Então vamos lá. Opa. Ah, sim. A regra do falso dia de guarda não é só adorar domingos. É adorar domingos e Feriados. Isso aí é o mandamento. Ah, ok. O link. Esse aí é o mandamento já alterado, né? Se você pega ali o catecismo da Igreja Católica, você já tem o mandamento alterado. Que eles têm que, se tirar o sábado, tem que complementar com alguma coisa, né? Senão vão ficar 9 ou 8, porque eles têm que mudar o segundo mandamento também. Então você tem que dar uma complementada. Aí houve essa alteração aí, né? Guardar domingos e festas, e por aí vai. Mas nem um povo que diz crer na guarda do domingo, guarda o domingo, né? Nem isso eles fazem. Também tem isso, verdade, legal. Vamos lá, Apocalipse 14, verso 8, diz assim, leia aí querido. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Deixa eu pisar um pouquinho mais no acelerador aqui. Babilônia como império, não é esta Babilônia que é citada aqui, esta que é a Babilônia mística, é mais uma questão espiritual, vamos chegar lá. Mas no Antigo Testamento nós tivemos contato ali, sobretudo no período de Daniel, né, o reino de Babilônia. Babilônia era um império opressor. Perseguia o povo de Deus, não fazia questão de preservar a cultura religiosa dos israelitas. Teve alguns momentos ali de lucidez, mas perderam o foco rapidinho. Guerreava contra Deus e contra o povo de Deus. Babilônia se tornou um codinome para o Império Romano
nos dias da perseguição. Por quê? Porque era um poder que guerreava também contra o povo de Deus. E no tempo do fim, quem é Babilônia? Não é um império necessariamente específico, mas é qualquer governo, política, pessoa ou instituição religiosa que, número 1, persiga o povo de Deus, número 2, guerreie contra a doutrina bíblica, os princípios e os mandamentos. Pode ser considerado Babilônia. A gente sempre estuda aí sobre a grande Babilônia. Ok. Mas a gente tem que entender que, como ele falou ali, foi dado um vinho adulterado, doutrina adulterada, e muitas beberam. Muitas se tornaram filhas dessa prostituta do Apocalipse. E a gente sabe que essa prostituta é uma igreja. E filha de igreja, igrejinha é. Então muitas igrejas ensinam a doutrina adulterada. Essa doutrina adulterada guerreia contra Deus. E contra o povo de Deus, porque desvia o povo de Deus do caminho certo. Babilônia. Que coisa. E qual que deve ser a mensagem pregada pelos adventistas do sétimo dia? Com muita sabedoria, porque isso aqui causa um problemaço. Mas nós precisamos dizer para o povo, Babilônia vai cair. Se vai cair, você tem que sair de lá. Toda instituição que guerreia contra Deus ou persegue o povo de Deus já está fadada ao fracasso, gente. E a gente precisa avisar para o povo, ter estratégias e métodos para falar isso. Se a casa do vizinho fosse queimar, você não avisaria ele hoje? Bom, espero que sim, né? Não sei como é que está seu relacionamento com o vizinho, mas você é um cristão, lembre disso, viu? Então você deveria avisar o indivíduo, né? Inclusive você sabe que a sua também vai pegar fogo, não sabe? Pois é. Nós temos que avisar. Nós sabemos que o mundo vai pegar fogo. A gente tem que avisar para o povo. Nós vamos ser tremendamente perseguidos. Por quê? A gente está chamando o povo de Babilônia, gente. Não, não somos nós. É a Bíblia. Agora, claro, vai vir chumbo grosso nas nossas costas. Por quê? Porque nós somos o mensageiro dessa mensagem final. É uma responsabilidade. É para qualquer um? Não, não é. É para quem tem convicção da sua fé, sabe que esse é o caminho, foi chamado para isso e vai depor a própria vida se preciso for para pregar essa mensagem. Entendeu aí? Então caiu Babilônia, líderes cegos guiando adoradores cegos. Tem de mói por aí, gente. Igreja Adventista do sétimo dia tem que ter muito cuidado para não seguir modelos errados de outras denominações. Não é que eles não têm algo para nos ensinar, todo mundo pode ensinar alguma coisa, claro, pelo amor de Deus, aí vai ser prepotência da nossa parte também. Tem muita coisa que a gente pode aprender, tem coisas que em termos organizacionais, de relacionamento por aí vai, que existem denominações por aí que estão de 10 a 0. Agora, quando o assunto é Bíblia, aí, irmão, Bíblia é a nossa responsabilidade. É com a gente. Eu fico tão feliz quando eu escuto alguém dizendo assim, você é adventista? Vocês conhecem bem a Bíblia. Nossa, me dá uma alegria. Eu começo a pensar, será que a nossa fama de o povo da Bíblia está voltando? Existe um marketing sendo trabalhado em cima da igreja a nível mundial, pelo Departamento de Comunicação, para que a humanidade conheça a igreja adventista como a igreja que ajuda você a entender a Bíblia. Olha que coisa interessante. Então nós queremos criar um conceito de igreja que as pessoas olhem para a nossa igreja e pensem assim, se eu quiser aprender a Bíblia, é com aquela igreja ali. Nós podemos te ajudar a entender a Bíblia. Olha que coisa interessante. Por quê? Foi para isso que a gente foi colocado aqui, sobretudo anunciar a mensagem final. Apocalipse 14, versos 9 a 11, para nós terminarmos, diz assim: se alguém tem ouvidos... estou lendo o texto errado aqui, vamos lá. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Não adore a besta. Se você analisar com um olhar clínico, a essência das três mensagens angélicas se resume em uma palavra:
É isso aí, irmão. Adoração. É isso aqui. Por quê? Porque é a sina do diabo. O diabo sempre quis ser o quê? Depois que ele permitiu o pecado, né, tomar conta de si, ele sempre quis ser adorado. Só que para ser adorado você precisa de duas coisas: reino e súditos. Por isso que ele queria tomar o céu, sentar no trono de Deus e agariar os anjos para si, súditos, senão não teria um reino. Aí quando chega aqui na terra, ele quer estabelecer seu reino aqui e agariar os seres humanos para lhe adorar, súditos. Essa é a sina do diabo. Aí a mensagem angélica diz no final: não adore a besta e não receba a marca. É uma questão de obediência. Nós sabemos, essas coisas de marca na mão, marca na testa, aí pronto, é o que tem de irmãozinho na igreja adventista, preocupado com chip, com CPF, com Illuminatis, com Nova Era. Já ouviram isso aí, não? Já? Uma outra coisa você já deve ter ouvido, né? A última, vocês não acreditam. Meu Deus do céu, eu não sei se rolou isso aqui, eu espero que não. Sabe essas maquininhas de temperatura? Em algum lugar da nossa associação, tem um grupo... Bom, enfim. Está filmando? Está filmando, né? Então esquece. Então é o seguinte, irmãos. Tem gente dizendo que esse negócio... Que a galera colocava na testa, né? Ih, mano, é uma preparação, tem coisa da besta aí no meio e a igreja adventista está aceitando essas coisas. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, mano. Quando a cabeça está oca, qualquer coisa entra. O urubu gosta de quê? Carniça. Nós temos a Bíblia, 66 livros, e temos N livros do Espírito de Profecia. Aí o crente não estuda. Mas se aparecer um filho do cão lá na porta com uma xerox intitulada "O Espírito Santo não é Deus, saiba a verdade", vai ter um infeliz urubu que vai pegar essa xerox, vai estudar a xerox e vai apostatar, ou pior, vai ficar disseminando heresia dentro da igreja. Pelo amor de Deus, ao invés de beber água pura e comer pão da vida, vai tomar água da fossa e comer pão podre, jurando que vai ficar puro e forte. O povo é doido. Mas é isso que acontece, gente. Ouve um sermão diferente, cria-se um clima. Eita, parece que é a verdade que foi escondida por milênios, a igreja adventista. Não estuda a Bíblia, né, crente? Dá nisso. Não adore a besta e não receba a marca da besta, que é basicamente desobediência, que vai ficar nítido pela escolha do dia de guarda. Sabatistas ou aqueles que aceitam domingo como dia de guarda? Bom, isso é terrível. O livro do Apocalipse é repleto de conflitos, né? Sobretudo o Apocalipse 12 ali, ele dá um start no conflito do diabo contra a descendência do povo de Deus, começando pela igreja e depois a sua descendência. E o dragão assume essa forma, o Satanás é apresentado de forma simbólica com a forma de um dragão, muitas cabeças, depois repete quando vai falar sobre as duas bestas ali, né? Uma que emerge do mar, outra que emerge da terra, depois a mulher montada sobre a besta, sempre fazendo um link com o diabo e a sua necessidade de ser adorado. E qual deve ser o nosso papel como adventistas do sétimo dia? Ensinar o povo a verdadeira adoração. Esse é o nosso papel. A quem adorar. Isso é muito sério. Isso aqui existe uma ramificação teológica muito intensa. Por quê? Porque muitos por aí aceitam Jesus como Deus, mas um Deus demiurgo, um Deus criado. Isso é heresia. Então eles não estão adorando o Deus apresentado em Apocalipse 14. Nós temos que ensinar que Jesus não foi criado, gerado, Ele é eterno, Ele é Deus. Até o Deus verdadeiro nós temos que ensinar para aqueles que dizem acreditar no Deus verdadeiro. Isso é uma baita de uma responsabilidade. É o início se repetindo, irmãos. Abel e Caim, os dois eram adoradores, certo? Sim ou não? Alguma dúvida de que os dois eram adoradores? Se não fossem, os dois não estariam indo
oferecer sacrifício, eles eram adoradores. O problema foi que um foi adorado do jeito que queria, e o outro como Deus mandou. Um foi aceito, o outro rejeitado. Hoje a pegada é adorar a Deus, independente de como, o importante é adorar a Deus. E meu irmão, muitas de nossas igrejas estão indo por esse caminho. Vai ter sacudidura, vai ter apostasia, mas esta é a igreja de Deus. Vai ter apostasia no meio da igreja de Deus? Sim. Por quê? Porque profeticamente a apostasia acontece no povo de Deus. Se mantenham firmes na rocha que é Cristo Jesus, porque a sacudidura está começando. Começou. Só que a tremidinha ainda está, sabe? Quando sacudir, irmão, aí a gente vai ver o quão substancial é a nossa fé. Isso é um baita de um desafio. João 8,32, como eu citei aqui pela manhã, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que apresentar Jesus como Ele é, apresentado nas Escrituras para o mundo aí fora. Gente, nós precisamos nos envolver na missão da igreja, proclamar o Evangelho eterno, anunciar as 3 mensagens angélicas. Vai chegar um momento, pastor, que a igreja vai ser reavivada como igreja. E quando convocarmos para uma missão, eu creio que o negócio vai pegar fogo. Fernando Iglesias canta uma música que diz: quando a comunhão for a arma principal, a igreja vai mudar. Que coisa extraordinária. E aí nós vamos nos aprofundar nos escritos. Nós vamos ter base e conteúdo para ensinar para o povo. Nós temos que estudar mais a Bíblia, gente. É uma questão de sobrevivência. Nós vamos ser atacados de tudo que é lado por falsas doutrinas. E tem muita gente na igreja que não está devidamente convertido e alicerçado na palavra e está absorvendo essa cosmovisão do mundo e trazendo para dentro da igreja. Nós, pastores e líderes da igreja, temos um papel fundamental na proteção da fé. O pastor adventista do 7º dia, ele é comparado a um apóstolo dos dias de Cristo. Qual que era a missão do apóstolo? Você sabe, não? Defender a fé e ampliar o reino de Deus na terra. E a missão dos diáconos? Servir as mesas. O papel de servir a mesa, ou seja, está se preocupando com, sabe, as viúvas estão bem, os necessitados estão bem, a construção, problema ali, problema aqui. O pastor tem que estar ciente, é óbvio. Mas isso é papel da liderança da igreja, gente. Biblicamente é papel da liderança da igreja. O pastor precisa ter mais tempo para defender a fé e ampliar o reino de Deus, conquistar novas almas. E o que é que Satanás faz? Mete problema na igreja. Para fazer o quê? Ocupar o tempo do ministro. E a igreja se dispersa, se acomoda. E o trabalho missionário? Vamos pagar um obreiro. A gente está terceirizando a missão. Está errado. Está errado. É bom ter obreiro? Faz parte. É uma força a mais, é óbvio. Imagina, um cara que vai estar lá o tempo integral para isso, Deus seja louvado. Mas vocês precisam cumprir a missão no trabalho, na faculdade, na casa de vocês, na rua de vocês, em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Para terminar, Apocalipse 14:12, irmão, esse aqui a gente sabe de qual é salteado, né? Aqui está o quê? De quem? Dos santos, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. As 2 características que no tempo do fim, de maneira muito especial, vão gritar, anunciando quem é de Deus. O povo de Deus. Quem é? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aí, meu irmão, agora é o povo ouvir a voz de Deus. Por quê? Apocalipse 18:4. O que é que diz aí em Apocalipse 18:4? Sai dela, povo meu. Estávamos estudando a Bíblia com uma pessoa da nossa família, e o indivíduo no final disse assim: mas eu posso permanecer na minha igreja
guardando o sábado? Não posso. Eu posso permanecer na minha igreja atual fazendo essas coisas? Não posso. Existe uma diferença entre poder e ser o certo a fazer. Você pode o que você quiser, meu irmão. Nem recentemente eu estava em Itapeva, um irmão de uma outra denominação descobriu que eu era pastor e me fez uma pergunta: pastor, o senhor não pode beber bebida alcoólica não? Eu disse: mas quem foi que disse isso? O povo já fica doido, né? Mas quem foi que disse que eu não posso beber bebida alcoólica, irmão? Aí ele estranhou, ficou assim olhando para mim, me encarando. Aí ele olhou assim: pode, mas não deve. Eu disse: eis a questão. Deus não obriga nada, mas Deus orienta tudo. A decisão sempre foi nossa, irmão. Por quê? Porque aí não passa a ser uma coisa da igreja adventista. É uma coisa de Deus. Na pós-graduação que eu estou fazendo, eu sou o único pastor da pós-graduação. E aí quando envolve questões espirituais, sou eu. Tudo vem para mim na sala de aula. Antes da pandemia, agora é no vídeo, né? Na transmissão. E isso é bem curioso. Um professor, um aluno chega: é aquela questão do sábado. Aí alguém perguntou: mas como é que é? Explica essa questão do adventista do sábado. Aí eu digo: mas não é uma questão do adventista e do sábado, é uma questão de Deus e o sábado. Não é adventista. Isso não é para adventista. Isso é para aquele que quer ser povo de Deus. E eu aproveito a oportunidade. A gente tem que desvincular isso da gente. Assim, não, fala lá com o teu pastor para liberar você do sábado. Já falaram isso, pastor. Eu disse: sou eu, é? Agora pronto, eu sou o que sou? Não sou eu não, filho, é Deus, é ordem de Deus. Aí a gente falou para esse amigo, para essa pessoa da nossa família: pode. Mas a gente deu algumas noções do porquê que ele não conseguiria. Mas a mensagem bíblica do se pode, se não pode é: não pode. Por quê? Porque o texto não está dizendo conheça e permaneça onde está. O texto sugere: conheça e saia do erro. Sai, para não ser cúmplice dos seus flagelos. E aí eu termino fazendo um apelo para você, meu irmão. Para você. O que é o meu objetivo nesse treinamento? Entenda que você pertence, não é a mais uma opção de igreja evangélica, porque nem evangélico nós somos. Você pertence a um movimento profético. Entendeu? E este movimento profético, identificado na Bíblia como sendo o remanescente, ele tem uma baita de uma responsabilidade: anunciar o último apelo de Deus à humanidade. Imagine que você é um pregador e está fazendo o último apelo para alguém que vai morrer logo em seguida. Amigo, você tem que falar com lágrimas na voz. Ou seja, você tem que ser intenso e tem que mostrar para aquela pessoa o caminho certo, a decisão que ela precisa tomar, o que está em jogo é a vida eterna dela. Você não tem que fazer de qualquer forma. Você tem que se preparar para aquilo, dar o seu melhor. É o fim, e pode ser o fim dela. Deus está dizendo: igreja adventista, desperta. Eu coloquei vocês para anunciarem o último apelo para a humanidade. Olha a confiança que Deus está depositando na igreja adventista do sétimo dia. Deus não pode aparecer aqui visivelmente e falar para a humanidade, porque senão vai consumir todo mundo. Ele é santo e no contato com o pecado, ó, e também não deveria ser assim. Na onisciência dele, e só ele para explicar, ele diz que não, é pecador pregando para pecador. É pecador contando para pecador como obter a salvação. É cego contando para cego como encontrar a visão. Você entendeu? Aí Deus diz: igreja adventista, levanta. Vocês são os soldados, os últimos da linha de frente. É com vocês que eu estou contando. Preguem. Preguem. E preguem com sabedoria, com discernimento, com estratégia, com poder do Espírito. Deus vai conceder um poder extraordinário para a nossa igreja no tempo do fim. É como um atleta, irmão, quando está na reta final aqui, ele não tem que esmorecer, muito pelo contrário, é reunir as últimas energias e dar o golpe final.
E só parar depois que atravessar a linha de chegada, não é antes. Então Deus vai dar um gás final para essa igreja que não se compara com qualquer outro gás que Deus deu na história passada. Não se compara, é Joel 2, irmão. Atos 2 foi extraordinário. Mais extraordinário vai ser o que vai acontecer na igreja de Deus no tempo do fim. E eu quero estar nela. Eu imagino a gente indo para a rua e as crianças se levantando, porque eu creio que elas de repente sofrerão menos a perseguição, empecilhos, etc. Não sei, mas sabe, subindo lá nas calçadas, nos prédios, nas varandas e anunciando para as multidões: é chegada a hora, se arrependam. É os velhos contando os seus sonhos, as visões, é os jovens profetizando, é a gente dizendo: diácono, ajuda a gente a batizar. Por quê? Porque os pastores não estão dando conta. Imagina, gente, a gente não está dando conta. Hoje, meu Deus do céu, cria dengue no tanque. Hoje não estamos, aí amanhã, ó, não estamos dando conta. E igreja não cabe não. E até porque a gente não vai ter mais, né, pastor? Credencial, salário, fica quem é de Deus. Estão preparados para isso, igreja? Estamos? Bom, então vou ser sincero, eu não sei. Estou falando de mim, eu não sei. Porque sabe aquele negócio? O que é que tu faria se alguém vier te assaltar? Ah, eu pregaria a Bíblia para ele. Eu diria: não faça isso, homem. Jesus tem uma vida plena para você. Abriria a Bíblia ali e começaria a pregar para quem? A gente só sabe o que vai fazer quando a arma estiver apontada para a gente, irmãozinho. O que eu sei hoje é: eu estou clamando para o Espírito Santo me preparar. Pronto. Mas eu já disse para Jesus: me tire antes, se o senhor ver que eu não vou suportar. Eu aprendi isso com minha mãe. E hoje eu estou bem ligadinho com Deus. Senhor, se o senhor ver que o negócio vai dar, B.O., pode me tirar. Só cuide da minha família. O resto, ó, pode me levar. Agora, se o senhor ver que eu vou ter fibra para isso, então, Senhor, eu quero que o senhor me coloque na linha de frente mesmo, aqui, ó, com o peito aberto e pregando o evangelho na cara da besta. Eu quero é falar. Eu lembro, e termino com isso, de um sonho que eu tive na minha infância. Que sonho extraordinário. Foi uma das coisas que também me despertou para o ministério pastoral. Era o tempo do fim, as pessoas estavam alvoroçadas. Existia um grupo que fez um círculo para ouvir um determinado pregador, e eu estava ali no meio, mais avançado do que o grupo, quase que no meio também do círculo junto com o pregador. E aquele pregador começava a pregar, e eu percebi no meu sonho que aquele pregador falava heresias. E eu chegava a dizer: mas isso está errado, mas o povo parecia não ouvir. E eu comecei a gritar: gente, está errado. Ele falava uma coisa, eu falava a coisa certa mais alto. Ele falava uma besteira, eu falava certa. Depois aparecia Jesus com um terno. Isso era o meu sonho, viu, gente? Não é dele White, não. Jesus com um terno, e ele estava chateado, andando para um lado para o outro. E eu seguindo ele: Jesus, o que foi que aconteceu? Jesus, o que foi que aconteceu? Ele não falava nada, mas ele me mostrou na manga do terno aqui um bloquinho aqui cheio de papéis com nomes. E a ideia do meu sonho dizia assim: está vendo esses bloquinhos aqui? São nomes de pessoas que não vão ser salvas. Cara, aquilo me deu um terror no sonho. Aí eu despertei. Meninote, eu pensei assim: Deus me chamou para pregar o evangelho, falar contra a mentira, para ver se aquele bloquinho ali, ó, diminui. Aí eu disse: pronto, eu já entendi minha missão. Teve outras situações, mas são pequenas coisas da vida que Deus vai permitindo a gente viver para dar aquele, sabe, aquele suporte. Eu sinto, Deus está me preparando. Deus quer preparar você. Deus pode usar você para grandes e tremendas coisas para o reino dele. Deixa ele preparar você, mas hoje é Bíblia, oração e comunhão. Aí, irmão, salvar o povo aqui é consequência. É consequência. Pai querido, derrama teu Espírito sobre nós. Este mundo já deu o que tinha que dar, Senhor. Nosso desejo é que o Senhor
voltasse hoje, mas isso também é pensar só em nós. Quando eu penso só em mim, Senhor, volta agora. Estou cheio daqui. Eu sei que tem coisas boas ainda para se viverem aqui, mas não são suficientes nem compatíveis com a maldade que já tem nisso aqui. Eu quero ir embora. Mas quando eu penso nos outros, eu digo, Senhor, espera mais. Eu não posso pensar só em mim. Eu sei que eu estou nas tuas mãos. A minha fé me diz isso. Mas tem tantos outros que não conhecem essa mensagem. O Senhor não pode voltar agora, Senhor. O Senhor não pode terminar a intercessão agora. O cerco está fechando. O caso de 2 irmãos nossos serão julgados no Supremo em relação ao sábado. E o que for decidido lá servirá de exemplo para todas as outras causas desta mesma natureza. Senhor, o cerco está fechando. Se o Senhor quiser, por favor, nos dê mais tempo para pregar mais, para avisar o povo que o juízo começou, que eles devem adorar a Deus, que Babilônia vai cair e que eles não podem adorar a besta nem receber a marca da besta. Mas que se eles aceitarem Jesus como seu Salvador pessoal, adorarem o Deus verdadeiro e da forma verdadeira, eles vão desfrutar de uma eternidade contigo, Senhor. Eu oro para que nós e os nossos filhos não se percam, mas eu oro para que através de nós outros também enxerguem a luz que é Jesus, sejam transformados por Jesus e salvos por Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, e o faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Ainda não terminou o sábado, né? Então, feliz finalzinho de sábado e início de semana na presença de Papai do Céu. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima oportunidade, tá bom? Pastor? Purifica aqui, crente. Irmãos, nosso muito obrigado pela presença de todos vocês, mais uma vez, estar prestigiando aqui a programação, e que vocês tenham aí uma nova semana abençoada, com sua família e com as bênçãos de Deus. Deus abençoe a todos nós e uma boa volta para sua casa. Deus abençoe vocês.